Quero aproveitar esse vídeo para contar um pouco sobre a minha história para você. Talvez você não me conheça ou talvez você me conheça muito pouco. Meu nome é Samer Ali. Eu nasci no interior de Goiás, eu sou de uma família de imigrantes e eu sou o quarto filho, portanto, filho caçula lá de casa. Minha família toda é composta basicamente por profissionais de saúde, em sua maioria médicos. Quando eu decidi fazer direito, foi a contragosto. Parecia um desperdício, porque eu era muito estudioso, mas eu era muito estudioso como todos os meus irmãos eram muito estudiosos. Na verdade, eu só era muito estudioso porque eles eram muito estudiosos. Eu comecei a estudar por pressão familiar. Depois eu passei a estudar por vaidade, porque quando você se torna o primeiro lugar na escola, isso gera um reconhecimento e também gera uma pressão, porque você quer se manter ali, você quer fazer a sua vida ali, etc. Mas depois eu passei a estudar por gosto. É muito legal você dominar diferentes matérias, conhecer as coisas profundamente, estudar o próprio idioma e ter um vocabulário mais rico e uma capacidade de se expressar muito melhor. E aí eu fui fazer direito, eu brinco que eu fui fazer direito sem saber por que eu fui fazer direito. Na verdade, eu fui por discordâncias, que não queria fazer medicina e optei pela ciência jurídica como quem atende a um chamado sem saber o propósito de quem o vocaciona. E eu entrei na faculdade pensando em advogar. Eu queria ser advogado, bem-sucedido, etc. Mas dois acontecimentos fizeram com que eu mudasse de ideia. Primeiro, um momento de instabilidade financeira familiar. Eu disse, gente, eu não quero passar por isso. E a advocacia poderia me permitir passar por momentos assim. E o segundo foi uma experiência ruim no escritório de advocacia. E, ao mesmo tempo, eu fazia a Universidade Federal, eu fazia um curso à noite de atualização jurídica que era ministrado por juízes. E eu achava aqueles juízes muito capacitados, gente muito inteligente, muito boa na fala, na oratória e no conteúdo mesmo. E aí, no segundo ano de faculdade, eu decidi que eu seria juiz. Eu queria ser o sujeito da noite, não o sujeito da tarde. Saí do escritório de advocacia e passei a estagiar por um breve período de tempo em um juizado especial e comecei a estudar. Fazia a faculdade de manhã, estudava de tarde, estudava de noite. E aí eu fui estudando desde o terceiro período da faculdade nesse ritmo. Muitos colegas diziam que era uma precocidade, como se eu estivesse errado. O fundamento deles era razoável. Não era a época de estudar com tanto empenho, etc. Mas ainda bem que eu não vi isso. No sexto período da faculdade, eu prestei o concurso de delegado de polícia do estado de Goiás. Entre o sexto e o sétimo período, eu fui aprovado. E aí, pela mão de Deus e pela graça, né, eles esperaram eu terminar a faculdade. Eu tomei posse, eu fui nomeado um dia depois de ter colado grau e tomei posse 4 dias depois. Eu fui delegado de polícia no estado de Goiás durante 3 anos e 2 dias. Eu passei por várias cidades no interior de Goiás, predominantemente eu fiquei em Anápolis, que é minha cidade natal, inclusive, mas eu passei por várias cidades. Cidades com 13 mil habitantes, com 50 mil habitantes, com 20 mil habitantes. Eu continuei estudando, porque eu sempre pensei na vida a longo prazo. As pessoas dizem assim que o seu presente define o seu futuro. Eu prefiro dizer que o seu futuro define o seu presente. Ou seja, o que você quer, a sua projeção, a sua ideia de vida, é isso que tem que projetar ou definir o que você faz agora, o seu comportamento neste momento. E foi isso que eu fiz. Eu pensei na minha vida, eu queria ser juiz e aquele futuro definia o meu presente. Eu não era delegado, eu estava delegado. Então eu continuei estudando mesmo sendo delegado. Isso me fez recusar convites para assumir delegacias mais importantes e não procurar essas oportunidades de crescimento dentro da Polícia Civil. Eu era um simples delegado plantonista. Nos intervalos entre os plantões, eu estudava. Eu continuei estudando até ser aprovado na magistratura. Eu tomei posse como juiz de direito em Brasília aos 25 anos. E aí eu continuei o exercício do estudo, né, e do trabalho. Porque eu havia me acostumado a estudar o dia inteiro e trabalhar quando eu não estava estudando. E de repente eu ingressei na magistratura, eu trabalhava e aí chegava de noite e eu não sabia o que fazer. Eu era um sujeito solteiro, não tinha filhos, morava sozinho em Brasília. E aí uma amiga me convidou para ensinar sentença penal. Eu aceitei o convite, a gente começou a ministrar aulas particulares de sentença. Essas aulas foram ganhando uma projeção muito relevante no mundo jurídico. Daí a gente montou um curso para a segunda fase de concurso da magistratura.
depois para outras carreiras, depois para outras fases, e nascia o CP Iuris, que é nosso curso personalizado para aprovação em concursos jurídicos. E essa foi minha vida, eu fui estudando, fui trabalhando, fui ministrando aulas e fui seguindo dessa forma. De repente, em 2020, estoura a pandemia. E eu escrevia no meu Instagram textos reflexivos em que eu colocava a minha forma de ver o mundo. E na pandemia, esses textos viralizaram. As pessoas passaram a me conhecer e de repente eu havia furado a bolha do direito. Pessoas de fora do direito passaram a me seguir, gente de outros estados, gente com outras formações. Então, tinha enfermeiro, tinha médico, tinha empreendedor, gente repostando os textos. Essas pessoas queriam aprender comigo alguma coisa, queriam aprender a escrever comigo, queriam aprender a ler, porque eu fazia muitas referências literárias, eu faço até hoje, sou um apaixonado por literatura clássica, por Machado de Assis, por José de Alencar, por George Orwell. E aí eu lancei um curso de escrita criativa, esse curso cresceu muito. Depois eu lancei um clube de leitura, o Clube dos Pensadores, e de repente eu vi que eu tinha um outro negócio, uma escola de cultura e comunicação, com cursos de escrita, de leitura e de oratória. Então eu era juiz, eu era sócio de um curso preparatório para concursos jurídicos, e, ao mesmo tempo, eu era sócio de uma escola de cultura e comunicação. Tinha que tomar uma decisão. Eu tinha que seguir por 2 caminhos, não 3. Porque você pode ter diferentes fontes de renda, mas eu acho que fontes de renda que exigem o seu trabalho, elas não podem ser superiores a 2. Eu toco 3 negócios, 4 negócios ao mesmo tempo, 4 frentes ao mesmo tempo. Acho que vai prejudicando inclusive a sua saúde. E aí eu tomei uma decisão, foi a decisão de deixar a magistratura para focar no empreendedorismo, na educação digital, na educação para concursos públicos e na educação de cultura e comunicação, além de um escritório de advocacia, mas que não seria administrado por mim. Eu poderia usar toda a minha experiência para traçar estratégias, para fazer reuniões, para explicar uma visão jurídica do que deveria ser feito, mas não caberia a mim sentar, escrever, peticionar, etc. E aí eu tomei uma decisão e segui por esse caminho. É um caminho de empreendedorismo. Foi uma decisão muito difícil a decisão que eu tomei, porque essa decisão eu tomei em 2022. Eu já era casado, já tinha filha, então eu tinha que tomar uma decisão. E aí, na hora de tomar a minha decisão, eu fiz uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é uma reunião comigo mesmo. Eu me reuni comigo mesmo 30 ou 50 anos mais velho. Era um sujeito, eu tinha 32, era um sujeito de 82 anos, 2022, né? Era um sujeito de 33 anos, um sujeito de 83 anos, que chegava e conversava comigo e me aconselhava. Era como se eu estivesse recebendo a visita de alguém muito mais velho do que eu, que era eu mesmo, 50 anos mais velho, para me aconselhar se eu deveria sair da magistratura ou não. E depois de muita reflexão, eu decidi sair. Não foi uma decisão de rompante, não foi uma decisão impensada, foi uma decisão difícil. Mas veja, existem decisões que não são certas e nem erradas, elas são apenas difíceis. E essa é uma decisão que você precisa tomar. É uma decisão que às vezes a vida vai exigir de você. E neste momento, na hora de você tomar essa decisão, você precisa ser uma pessoa muito sensata e muito corajosa. Talvez você esteja passando por um momento assim. Eu passei por esse momento, eu tomei essa decisão e eu venho trabalhando para essa decisão ser a decisão mais acertada que eu tomei na vida. No mais, eu falo muito sobre cultura, sobre comunicação, eu vivo da educação, eu ensino educação. E é um prazer ter você aqui comigo, você que não me conhece. Eu espero, de alguma forma, incentivar você a abrir um livro, a escrever um texto e a perder o medo de falar, para que o seu valor seja conhecido e reconhecido. Ao fundo, os meus amigos riem, mas eles estão gravando outros vídeos e conversando entre si. Mas eu aproveitei essa oportunidade para deixar isso claro para vocês. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.